A gente continua pensando um pouquinho agora na educação, mas pensando naquilo que é um diferencial, que ela criou isso aqui em São José, né? Personalizar uma educação. Gente, essa educação personalizada, quando a gente traz esse assunto aqui para você, não é que você vai adaptar o conteúdo para sua criança entender. A maneira de você fazer ela entender que vai ser diferente. E a Raíris Faetti, ela é realmente referência nisso. E está aqui no nosso programa como nossa colunista de educação, porque é necessário, gente, olhar para a criança e ter esse cuidado para ela conseguir absorver o conteúdo, algo que muito tempo, eu tive muita dificuldade na escola, porque eu não entendia o que era falado, e eu precisava de uma Raíris, eu não tive. E você tem essa possibilidade de ter aqui no programa. Que bom ter você aqui, Raíris. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante, né? E que pode ajudar tanto os pais, as famílias, enfim, né? A dar um suporte bacana e personalizado para os seus filhos. Ah, é verdade. A gente fica maluco, pai e mãe. Eu que sou de 4, você sabe, é uma loucura. Agora, como é que é esse personalizado? Explica pra gente. Legal. A educação personalizada, ela surgiu por volta da década de 40 por um pedagogo espanhol chamado Vítor García Oz. E ele falava sobre a educação personalizada como o olhar para o indivíduo. E não apenas como as ferramentas. No CRF, nós desenvolvemos as ferramentas, o passo a passo, a metodologia. A educação personalizada é uma filosofia, uma forma de enxergar o aluno. Então, não é apenas as adequações, né? Aumentar às vezes o tamanho da letra, dar um tempo a mais, né? Mudar o aluno, na minha época tinha muito isso, né? De mudar o aluno quando estava mais com as notas menores e tal, colocar o aluno na frente da sala, né? Eu fui mudada para estratégia, né? Falava demais. É uma estratégia tão antiga fazer isso, né? E olha, infelizmente a gente vê sendo feito nas escolas hoje, tá? Eu digo porque lá em casa minha sobrinha passa por isso. Olha aí. E é ridículo, né? Porque não tem nada a ver, né? Claro que se a criança não está enxergando direito, aí muda, mas não é isso que vai incentivar, né? A gente precisa mudar, Raíris, a maneira de enxergar as crianças, ter um olhar diferente para a educação nesse momento? Com certeza. E a educação personalizada, ela traz isso. Ela desenvolve o aluno através das 5... Opa, minha voz aqui. Tem problema. Acontece com a gente ao vivo assim. Direto, Dá mais esse tempo, né, Mari? Nossa, Jesus. Através das 5 dimensões do ser humano. Então, é uma educação que foca as dificuldades e necessidades daquele aluno. Então, olha o que o aluno gosta, para desenvolver atividades baseado nos seus gostos, nas suas preferências, nas suas dificuldades, no seu momento de vida, né? Então, é bem legal porque ela leva realmente o aluno como centro, o ser humano como centro da educação. Então, ela personaliza para cada um desses indivíduos, desses alunos. E no CRF, a gente aplica essa educação personalizada com uma metodologia desenvolvida por nós para o individual. Então, não é mais o coletivo, né? Não é uma turma, uma sala mais com 40, 50 alunos, né? Porque é muito difícil personalizar para uma quantidade muito grande de alunos. Sim. Então, lá nós pegamos no individual. Então, vimos a família, o aluno, os outros profissionais que acompanham também este aluno. Então, é realmente uma educação voltada para o ser humano, para aquele indivíduo. E muito legal isso que você falou, né? Porque eu que tenho 4, eu vejo a diferença de cada um, como as dificuldades deles são diferentes. Né? Cada um tem a sua dificuldade. Agora, em relação aos pais também, a gente fica maluco. Que exemplo que você daria para os pais, Raíris? Eu acho que o primeiro ponto, né, Mari, é entender que cada filho é único, né? Sim. Às vezes os pais falam, mas eu eduquei da mesma forma, são os filhos do mesmo pai, mas como podem ser tão diferentes? Tem a mesma educação, moram na mesma casa, né? Então, é exatamente entender o que você trouxe. Entender que cada ser humano é único, apesar de estarem sob o mesmo teto. Não tem como ser diferente, né? E o segundo ponto é os pais terem um olhar treinado, um olhar fino, delicado, sobre as individualidades de cada um deles, dos gostos, das dificuldades, às vezes até do comportamento, né? Porque sai da infância, começa na adolescência, o comportamento muda, né? Às vezes gostam de ficar mais no quarto, gostam de falar menos, às vezes quando é criança fala bastante, né? Quando vai para a adolescência,
já quer ficar mais reservado. Então, os pais irem percebendo essas fases para fazer as abordagens acadêmicas de acordo com a idade, com as demandas que eles mesmos indicam. Sim. E a gente sabe que muitas vezes, até não é falando mal de escola aqui, né? A gente apoia muito a escola, tem que ir para a escola, mas a escola não está preparada ainda para essa conversa, até para não dar conta mesmo de todos os alunos, né? A Raíris está comentando aqui o CRF. Para você que ainda não conhece o trabalho da Raíris, deixa eu apresentar para vocês. Ela criou uma metodologia personalizada e individualizada, onde o seu filho e a sua filha, eles serão cuidados da melhor maneira possível para realmente aprender numa linguagem que a gente está comentando aqui, que vai ser de acesso ao entendimento dele, tá bom? Esse aqui, ó, curso.rairisfaet, é o Instagram onde você pode entender mais sobre todo esse trabalho que a Raíris tem desenvolvendo. Sei que estão de casa nova, eu sei que está num momento muito incrível de expansão, porque é um trabalho que está sendo muito reconhecido. O grau de aprovação que a Raíris consegue ter com os alunos dela que se preparam para o vestibular é absurdo, porque ela tem essa visão diferenciada. Então, por isso que a gente está trazendo aqui para vocês a Raíris. Pensar nos benefícios. Já soltei um aqui, né? Dessa aprovação absurda que vocês acabam tendo, maravilhosa, de aceitação nas universidades, no que eles se propõem a estudar e também fazer a prova e passar. Mas quais são os benefícios pensando na criança e no adolescente dessa educação personalizada? Legal, Lucas. O primeiro ponto eu acho que é a paz em casa, né? Para de haver os conflitos. Muda a vida dos pais e dos filhos, gente. Vocês não estão entendendo o que é isso. Sim, muda. Eu digo lá em casa a mesma coisa também. É uma transformação. Fala que a Raíris é uma transformação. É isso mesmo. Para de haver os conflitos, né? As cobranças, a valorização do processo, o entendimento. Os pais, eles participam muito na educação personalizada. Então, eles entendem o processo. Então, a paz. O segundo ponto é o alívio para o estudante, porque ele entende que não precisa caber em um espaço, em um lugar, em uma caixinha que não é dele, que ele vai ser respeitado como ele é. Se for um aluno neurodivergente, está tudo bem. Se for um aluno com altas habilidades, tudo bem. Se for um aluno ali mediano, que a gente vai trabalhar para que, né, ele cresça academicamente, vai ser respeitado, né? Então, o aluno, ele começa a se sentir respeitado. E o terceiro ponto, confiante. Nossa. Eu acho que esse é o principal. É a confiança. A partir do momento que você se sente valorizado, respeitado e tem um espaço, a sua confiança, a sua segurança, a sua autoestima aumenta muito. E isso reflete 100% no comportamento e nas notas, nos resultados. Nossa, a confiança é tudo, né? Você já começa diferente. E a gente não sabe, os pais, eu vejo que a gente sofre, a gente não sabe como explicar para a criança que ele Eu já não lembro o que eu estudei em matemática lá atrás. Tem muita coisa. Mãe, como é que eu faço isso? E a gente não teve essa referência de tudo que a Raíris está trazendo pra gente, quem né? dera. Então, não é... Eu acho que você, pai e mãe, nem se sintam obrigados a saber, porque muitas vezes é a primeira vez que você está ouvindo isso de uma profissional, né? Então, você pode buscar junto ao seu filho o curso, então, CRF, para você ter essa... Vamos reforçar aqui, Mari? Coloca na tela para mim, lindo que a gente tem na região, tão único, que a gente tem que divulgar. É curso.rairisfaet com 2 T's, tá, gente? Então, assim, a gente super indica a Raíris, porque o método dela é incrível e é o que a gente falou, vai transformar a sua família, o seu filho, vocês pais ou avós, tios e tias. É muito mais que um estudo, muito mais. Ensino. Com certeza. É isso que é incrível, Raíris. Por isso que a gente tem você como nossa colunista aqui na Band, né? Porque ela também participa com a gente do Falando Nisso e a gente não abre mão da sua presença. Obrigado. Que bom, pessoal. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês. A gente que agradece muito.